Os outros já voltaram para casa procurando calor, irmãos. Queridos, eu quero convidá-los agora ao texto sagrado de Números, capítulo de número 11. Números é o 4º livro das Sagradas Escrituras. E eu quero estudar com vocês nesta noite o capítulo de número 11. E eu vou expor este texto que se acha neste livreto que eu acabei de receber. Eu nem apresentei ainda à igreja lá em João Pessoa, mas ele chegou na sexta e eu trouxe comigo alguns exemplares para apresentar para vocês. O texto se chama Os Pecados do Deserto e o Triunfo da Graça, e ele trata dos pecados, pequenos pecados que deixaram a primeira geração de israelita que saiu do Egito no deserto. Por que que eles nunca entraram lá? Não foi por grandes pecados do tipo adultério ou roubo. Foi por coisa menor, coisa que eu e você nem sempre damos atenção. Então aqui tem um texto bem curto, são quase 100 páginas, dá para ler numa sentada. Esse dá para ler numa sentada de verdade, né? Porque às vezes os camaradas dizem assim, olha, esse dá para ler numa sentada, um livro de 500 páginas. Mas esse aqui tem 96. Num café da tarde colonial, daqueles bons que vocês têm por aqui, você toma um café e lê esse livro e certamente você vai ser edificado pela exposição da palavra de Deus, tá? Ao final você pode adquirir um exemplar se quiser e puder. Mas por agora, Números capítulo de número 11. Eu lhes pergunto, qual foi o lugar mais quente que vocês já visitaram na vida? Dona Nair provavelmente vai dizer o Piauí, no projeto missionário da Juvep. É verdade, estava quente lá. Mas se você for a João Pessoa, ou melhor, a Paraíba, e alguém lhe convidar para ir visitar Patos, recuse, saia correndo, vá para outro estado. Patos, como nós chamamos lá, carinhosamente é a capital do sertão. E segundo um presbítero da cidade, por lá só tem 3 estações por ano. Quente, muito quente e insuportável, irmãos. De fato, talvez tenha sido por isso que eu encontrei um colega pastor por Patos, usando protetor solar e vestindo um sobretudo na Paraíba. Não era Londres, não era Nova York, nem era Joinville neste inverno de vocês. Era a nossa Paraíba pegando fogo e o camarada tentando se esconder. Para ele, aquele calor era insuportável. Não é assim que a vida fica às vezes, gente? Insuportável. Problemas surgem, situações aparecem e de repente a vida fica pesada, difícil, cansativa. Sim, é verdade, em algumas situações nós não temos escolha. São doenças, crises nacionais, do tipo que estamos enfrentando, acidentes de percurso, problemas que nos acontecem. É a vida se impondo sobre nós. Em outras situações, porém, eu tenho para mim que nós temos escolha. Nós não precisamos viver em um deserto o tempo todo. A vida cristã não deveria ser quente o tempo todo, mas é às vezes. Porque nós não damos atenção a alguns pecados que temos por pequenos. Alguns pecados, como a murmuração, é o pecado sobre o qual nós vamos falar, embora pequenos, são tão poderosos que podem transformar nossa vida em um deserto espiritual e, consequentemente, circunstancial. Se não é onde você quer ficar, se não é onde quer morar por muito tempo, dê ouvidos à voz do Espírito, que fala conosco neste capítulo de Números. Eu quero ler para começar, queridos, apenas o verso de número 1, parte A, e depois eu peço que você tenha sua Bíblia aberta,
porque nós vamos ler todo o capítulo juntos, tá? O capítulo é extenso, mas eu vou tentar acelerar em alguns momentos para ganhar tempo neste sermão. Agora, Números, capítulo 11, verso 1, parte A, o texto inspirado registra assim: Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te dar graças por esta rica oportunidade que tenho de te prestar um culto com esta igreja amada que se reúne em Joinville. Deus, que dádiva o Senhor me concede nesta noite de ver estes irmãos reunidos, cantando a Deus, louvando o Teu nome e dando atenção à Tua voz. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito e está fazendo aqui neles e através deles. Agora que nos aproximamos de Tua palavra, nós te rogamos por assistência de Teu Espírito. Pedimos, ó Deus, ou fazemos a oração do salmista, queremos esconder Tua palavra em nossos corações para não pecar contra Ti. Exorta-nos, corrige-nos nesta noite e ajuda-nos na luta contra o pecado da reclamação. É a minha oração em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Em nossa Bíblia, este texto se chama Números. Na Bíblia hebraica, porém, seu título é No Deserto. Ambas as versões estão corretas, pois é onde se passa o que está registrado aqui. São 2 gerações, por isso 2 censos, por isso números que se dão ao longo da jornada entre o Egito e a terra prometida. 2 gerações que passam por aqui. A segunda geração nasce no deserto e vai, pela graça de Deus, receber a terra prometida. A primeira geração deixou o Egito, mas nunca entrou em Canaã, morreu no deserto. Por quê? A segunda geração é chamada de a geração da fé, porque creu nas promessas de Deus, tomou posse da terra prometida. A primeira é a geração da incredulidade, viu tudo o que Deus fez no Egito, recebeu todo o cuidado de Deus durante a jornada, mas ainda assim não depositou fé no Deus Todo-Poderoso que os arrancou do Egito. Bem, outra vez, pecados pequenos os deixaram do lado de fora. Pecados como a reclamação, a crítica imoderada, a dúvida da palavra de Deus e a rebeldia contra a liderança do Senhor. Este capítulo não trata de todos os pecados, ele expõe o pecado da murmuração ou da reclamação. De novo, se não queremos viver em um deserto, queridos, vamos ouvir a voz do Senhor que fala conosco aqui. Vamos aprender com este texto. Em primeiro lugar, eu quero que você considere comigo a reclamação propriamente, a reclamação do povo. É o que temos entre os versos 1 e 9. Os versos 1, 2 e 3 nos dizem o seguinte: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. E quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Percebam 3 coisas. A primeira delas, o povo está reclamando das dificuldades da vida, das dificuldades de se viver em um deserto, clima, escassez, estrada, desafios.
O Senhor, no entanto, não teve o seu povo por coitadinho. O Senhor não disse, eu vou ajudar este povo que está passando necessidade. Não. O texto nos diz que por causa da reclamação, a ira do Senhor se acendeu contra o seu próprio povo e fogo queimou as extremidades do acampamento, queridos. Deus não tolera nem mesmo um pequeno pecado chamado reclamação. A situação só não piorou, porque Moisés, o mediador entre Deus e o seu povo, intercedeu pelo povo. E o Senhor ouviu sua oração, o fogo então extinguiu-se. Curiosamente, a murmuração não. O verso 4 nos diz que um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se. Quem são esses estrangeiros, pastor? São pessoas que deixaram o Egito como os hebreus, mas jamais se tornaram parte do povo da aliança. Queriam as dádivas prometidas por Deus ao seu povo, mas jamais quiseram o compromisso com Deus da aliança. Por isso, eles viviam às margens ou nas extremidades do acampamento. Lá eles reclamaram. E logo o próprio povo de Deus estava reclamando outra vez. E sobre o que reclamavam? Verso 4, parte B, versos 5 e 6. E diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Por causa da reclamação, de repente o Egito se tornou a terra prometida dos israelitas. Do nada, eles se esqueceram da escravidão. Não trouxeram à mente as dificuldades do Egito. Nada falaram aqui do trabalho forçado que enfrentavam lá. Por causa da reclamação, pensaram apenas nas coisas que lhes eram boas. E desprezaram aquilo que o Senhor estava fazendo, mesmo que em um deserto. Só temos isso para comer. Esse maná. Bem, o maná não era assim tão ruim, irmãos. Os versos 7, 8 e 9 nos falam dele. Segundo o autor sagrado, o maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. Talvez fosse meio duro, né? Mas o povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socavam num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva e quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Pelo que lemos, o maná não era feio, era atraente aos olhos. Ele era uma dádiva da graça de Deus, ninguém fazia nada para tê-lo. Todo mundo recebia das mãos do Senhor. E ele não era assim tão ruim, irmãos. Era delicioso, segundo o autor sagrado, tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Talvez o equivalente fosse bolo de chocolate belga, da panificadora São José de vocês. Aquilo ali é dos céus. Só que o problema, irmãos, era que o pecado da reclamação estava afetando a memória dos israelitas e atrapalhando até mesmo o seu paladar. Não é o que este pecado faz conosco também? De repente, o passado se torna a era dourada da nossa vida.
desconsideramos o que Deus está fazendo agora, não cremos mais no que Ele prometeu fazer no futuro, e tudo o que vem à nossa mente são aquelas lembranças do passado. E é isso, irmãos, que me leva a dizer o seguinte: este pecado da reclamação, por menor que seja, é um pecado que nós cometemos na face de Deus. É como se estivéssemos dizendo ao Senhor: nós não gostamos da vida que o Senhor nos deu. O Senhor errou. O Senhor não é tão bom assim, não é tão poderoso como diz ser. Vivíamos melhor antes, sem a tua salvação, sem os teus benefícios, sem a tua igreja. Se é o que você nutre no coração, se é o que você tem em sua mente, tenha muito cuidado. Ou você acha que Deus mudou? Você acha que Ele não pode fazer conosco o que fez com estes israelitas no meio do deserto? Alguns destes murmuradores vão morrer até o fim deste capítulo. Siga reclamando de tudo, meu irmão. Da esposa, minha irmã, do esposo, dos filhos, dos pais jovens, do trabalho, da faculdade, do governo, da igreja, da cidade. Siga reclamando de tudo e em breve sua vida vai se transformar num deserto. Não é o que quer? Tenha cuidado com quem você resolve viver ou compartilhar a vida. Não sei se percebeu, mas este pecado é contagioso. Começou nas extremidades do acampamento e logo estava no meio do arraial dos santos. Ah, Renan, você está dizendo então que nós não devemos conviver com murmuradores? Seria impossível. O que eu estou propondo é: saiba quem está influenciando a quem. Se você não consegue levar o pecador a considerar seu pecado e se arrepender diante de Deus, em breve este pecador vai levá-lo com ele a pecar contra Deus. Se não consegue ajudar a quem murmura, é melhor se afastar. E no seu próprio coração, faça guerra contra este pecado, usando, queridos, a fé. Em que sentido? Bem, em tempos de murmuração, nós falamos muito de nós mesmos, né? Da nossa vida, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos sofrimentos. Nos concentramos em nós mesmos. Lutar contra este pecado pela fé é tirar os olhos de si mesmo e é fitá-los no Senhor. Precisamos falar menos de nós mesmos, menos de nossas dificuldades, e precisamos falar mais, falar sempre de Deus, de sua bondade e de sua glória. E lembre-se, meu irmão, o deserto não é a casa do crente. Nós estamos rumando a Jerusalém celestial. Tem um jovem lá em João Pessoa que, vez por outra, quando as coisas ficam meio quentes por aqui, me diz: pastor, eu só queria ir para Nárnia. E eu digo: você vai. Todos nós um dia vamos para a verdadeira Nárnia. Foi Jesus quem disse que estaria envolvido em nos preparar uma nova, eterna e melhor morada nos céus. A propósito, é por isso que a vida fica árida às vezes. Nós nos esquecemos. Temos a tendência de gostar demais desta terra e das bênçãos de Deus aqui. Mas não se engane. Nenhuma dádiva deste mundo pode se comparar àquilo que Deus tem reservado para os seus na glória. E os sofrimentos estão aí para nos fazer desejar por ela.
O câncer não é tudo o que conhecemos. Uma crise nacional não é tudo o que há na vida. Nós aguardamos o retorno de Cristo nas nuvens e esperamos as ruas de ouro que Ele mesmo nos prometeu, queridos. Depois de considerar a reclamação do povo, eu quero considerar com vocês a reclamação de Moisés. Será que pastor reclama, Tiago? Será que pastor murmura? Às vezes não tem jeito. Olha a situação desse irmão nosso, verso de número 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor e isso pareceu mal a Moisés. Tenta imaginar isso aqui, irmão. Todas as famílias do arraial. Aos olhos de Moisés parecia uma fila sem fim. Talvez seja hipérbole, mas a coisa era feia. Não tem pastor neste mundo que aguente uma igreja inteira reclamando. Por isso, Moisés perguntou ao Senhor, verso 11, e nós vamos do 11 ao 15. Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu, fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. E se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Eu vejo nestas palavras de Moisés o que chamamos nos nossos dias de síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. O pastor está estressado com o povo. O trabalho levou a um esgotamento físico e mental, irmãos. A situação é tão crítica que ele pede ao Senhor, mate-me antes que eu faça algo inapropriado. Moisés estava cogitando algo terrível na própria mente. Até Moisés pode pensar coisas deste tipo. Você se relaciona com ele em alguma medida? Todos nós nos relacionamos. A questão não é se vamos ou não ser levados a um estresse, a uma estafa, a um esgotamento. Todos nós vamos. A questão é como responder ao burnout. Há uma resposta piedosa e uma resposta pecaminosa. Infelizmente, Moisés escolheu a última. Não sei se percebeu, mas em 5 versos. Ele falou de si mesmo não menos do que 20 vezes. Se fé é colocar os olhos no Senhor e confiar toda a vida nele, incredulidade que se manifesta na murmuração ou reclamação é esquecer-se de Deus e concentrar-se em si mesmo. Foi o que ele fez. E o que Deus fez? Por graça, o Senhor disse a Moisés, versos 16 e 17, reúna 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você e tirarei do Espírito que está sobre você e o porei sobre eles.
Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Em outras palavras, eu sei que a tarefa é difícil. E eu vou ajudá-lo através de outros líderes que vou levantar. Ao povo murmurador, o Senhor disse, versos 18, 19 e 20. Diga ao povo, Moisés, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês e se queixaram a Ele, dizendo, por que saímos do Egito? Vai ter carne, irmãos, bastante carne, mas não se anime, não será uma bênção. Como veremos, o que deveria ser uma dádiva se transformará em instrumento de juízo nas mãos do Senhor. Só que Moisés está tão enganado pelo pecado da reclamação, que ele nem acredita que Deus pode fazê-lo. Versos 21 e 22. Disse, porém, Moisés, aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé, e dizes, darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? E o Senhor respondeu a Moisés, estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés podia ter dormido sem essa, irmãos. Mas a verdade é, nós somos muito parecidos com Ele. Também cansamos. Cansamos da demanda, da pressão, das tarefas, das responsabilidades, na família, no trabalho e até na igreja. E por vezes somos levados a esgotamentos, mas de novo, não é novidade, você não deveria se espantar com isso. Outra vez a questão é como você vai responder ao esgotamento. Se vai seguir o caminho de Moisés, você vai se concentrar nas circunstâncias e se esquecer de Deus. Logo começará a haver o casamento, o esposo, a esposa, os filhos, o trabalho e a igreja como fardos. Esses meninos nunca crescem, meu marido nunca aprende, meus irmãos não me entendem, meu chefe não me compreende. Frases do tipo começam a aparecer, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu preciso me concentrar, é na minha saúde, é no meu corpo, é na minha vida. Você começa a perder a força, a visão, e pouco a pouco vai entregando os pontos. Se é como você chegou aqui, pensando em desistir de tudo e de todos, sinceramente não vale a pena. Não vai resolver o problema do burnout, não vai fazer sumir seu estresse. Vai aprofundar e piorar as coisas. Quer resolver as coisas? Diferentemente de Moisés, esqueça de si mesmo e concentre-se no Deus grande e poderoso que você tem. Nós não somos crentes triunfalistas que escondem seus sofrimentos uns dos outros, muito menos de Deus.
Os salmos estão repletos de crentes sofredores que estão abertamente desabafando com o Senhor. Meu irmão, você está cansado? Diga isso ao Senhor, mas diga-o em fé. Senhor, eu estou cansado, mas eu sei, tu não cansas. Está esgotado, está pensando em desistir, confesse-o nesta noite na presença do Senhor, mas acrescente, ó Deus, antes que eu o faça, estenda a tua mão e salva-me outra vez. Responder de maneira piedosa ao esgotamento é apresentar-se como alguém fraco, que depende inteiramente do Deus grande e todo-poderoso que temos, queridos. É esquecer-se de si mesmo, é voltar-se para Ele, não é correr para longe dEle, é correr para perto dEle, é aceitar as dificuldades como instrumentos da providência. As dificuldades estão nas mãos de Deus. Podem ser bênçãos para a sua vida, disfarçadas de tribulação. Se virar a chave, se enxergá-las assim, sua vida muda. Você começa a ver propósito no sofrimento, crescimento na tribulação, alegria na tristeza, pois todas as coisas, disse Paulo aos Romanos, estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Mas verdade seja dita, nós não conseguimos resolver isso sozinhos. Nem Moisés conseguiu. A situação aqui ficou preta, irmãos. Ao início do capítulo, o povo reclama e Moisés intercede pelo povo. Ao meio do capítulo, o povo reclama e Moisés segue o povo na reclamação. Quem vai interceder pelo povo agora? Quem vai interceder por Moisés? Quem vai interceder por mim e por vocês, pecadores que reclamam? Em Cristo, nós temos um mediador melhor do que Moisés. Diferentemente de Moisés, ele não se cansa de pecadores que reclamam. Sua força não se esgota, ele não desiste dos pecadores. Ele não precisa de 70 homens para auxiliá-lo. A título de exemplo, se lembram da última noite antes da cruz? O Senhor está orando no Getsêmani, chama seus amigos para fazerem o mesmo com ele, e o que eles fazem? De tão cansados que estão, eles dormem. Não puderam velar uma hora sequer com o Senhor. Se eu sou o Salvador, eu reclamo. Especialmente com Pedro, que disse abertamente: Senhor, eu jamais vou te abandonar. Ele o faria naquela mesma noite. O que Jesus fez, irmãos? Pedro, Satanás está pedindo para peneirar a tua vida. Mas não se preocupe, eu intercedi por você. Na cruz, queridos, foi o que Cristo fez por todos nós, pecadores que reclamam e que por isso deveriam ser punidos eternamente por Deus no inferno. Mas por amor eterno, que jamais poderemos compreender plenamente, Jesus, o mediador perfeito entre Deus e os homens, ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito na cruz, no nosso lugar. Deus, o Pai, aceitou o sacrifício que Ele fez. E por infinita graça nos deu salvação da condenação do pecado. Louvado seja o nosso mediador, queridos. A propósito, esta é a nossa maior arma contra o pecado da reclamação. Não é você, não sou eu.
É o que Deus fez por nós em Cristo. Por que vamos reclamar desta vida, se em Cristo Deus nos deu a vida eterna na glória? Por que vamos reclamar desta vida, se em Cristo, o Criador dos céus e da terra, se tornou nosso Pai Celestial? Disse Jesus, Ele conhece as nossas necessidades, Ele vai fazer provisão para cada uma delas. Talvez você ainda não seja um filho de Deus, um membro da família da aliança. E eu queria lhe dizer nesta noite que por pecados tão pequenos como a reclamação, você pode viver no deserto aqui e acordar na próxima vida em um deserto infernal que jamais vai ter fim. Por isso, antes que seja tarde demais, se o Espírito fala no seu coração, venha a Cristo e receba o que Deus tem para você nele. Perdão de pecados, reconciliação com Deus e salvação eterna. Ele tem a solução para o pecado da reclamação. Eu quero considerá-la com vocês para concluir. A solução deste pecado que se encontra entre os versos 24 e 35. Para Moisés, a solução está nos versos 24 e 25. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. E quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Vejam, Deus cumpriu com sua palavra. Moisés não vai mais trabalhar sozinho. As tribos terão suas lideranças. Líderes foram levantados para auxiliar Moisés no trabalho de pastorear e guiar a igreja de Deus naquele momento. E para que ninguém ficasse com dúvida, eles receberam do Espírito que estava sobre Moisés e naquele dia, e somente naquele dia, profetizaram. Sobre o que, Renan? Sei não, irmãos. Não está registrado. E por que uma única vez? Porque o conteúdo não era o mais importante. A ação de Deus, sim. Por meio daquele derramamento, Deus estava dando provas ao povo. Estes também são pastores com Moisés. Eles serão capazes, por meu Espírito, de guiá-los até a terra prometida. E tem um detalhe, até quem não foi àquela reunião profetizou. Versos 26 a 30. Entretanto, 2 homens chamados Eldade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Pastor, por quê? Eldade e Medade não foram para a reunião? Também não sei, irmãos. Não está registrado. Agora, porque Deus também deu a eles de seu Espírito? Isso eu sei. Porque o nosso Deus pode fazer muito mais do que imaginamos. E por que Moisés não proibiu Eldade e Medade de profetizarem longe dele? Porque não atendeu a Josué? Eu tenho para mim que Moisés voltou a falar como um crente, como um servo de Deus.
Em vez de reclamar das circunstâncias, ele preferiu louvar a Deus por sua infinita graça. Para concluir, versos 31 a 35, depois disso, vem o churrasco abençoado, irmãos. Veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu como uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado Quibrote Atava, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Quibrote Atava, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Outra vez, Deus cumpriu com sua palavra. Ele deu àquele povo a carne pela qual tanto reclamara. Só que em vez de prazerosa, ela se tornou maldição. Os israelitas receberam aquilo que queriam, mas muitos deles, de barriga cheia, morreram naquele deserto e jamais entraram na terra prometida. Irmão, dê ouvidos a isso. Não é o que eu quero para você, não é o que eu quero para minha família. Por isso precisamos ter cuidado com os nossos pedidos de oração, gente. Com aquilo que realmente queremos no coração, com aquilo que sonhamos, com aquilo pelo qual nos levantamos de segunda a sexta para lutar na vida. Algumas respostas de oração podem acabar com a sua vida. Asaf disse nos Salmos que alguns homens ricos, detentores de poder nesta terra, que conquistaram tudo o que quiseram, vão cair na ruína eterna de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que Deus entrega algumas pessoas às próprias paixões de seu coração, ou seja, Deus lhes permite prosperar no pecado. Elas se dão bem. Mas Paulo não está falando de uma vida bem-aventurada, está falando de uma vida maldita. Tais pessoas serão ricas agora e pobres eternamente, saciadas nesta vida, famintas para sempre. Tenha cuidado com o que você pede. Algumas coisas desta vida podem satisfazer o estômago e matar a alma. Podem aproximá-lo deste mundo e afastá-lo de Deus e de seu povo. Por isso este povo caiu no deserto, queridos. E o mais impressionante para mim deste texto é: por que Moisés não caiu com o povo? Já parou para pensar sobre isso? Porque Moisés cometeu o mesmo pecado. Também foi um murmurador. Também reclamou da vida. Também reclamou de Deus. Por que não levou o mesmo fim? Por que não caiu na mesma sepultura? Por que Moisés não foi fulminado pela ira do Senhor? Ele era melhor? Claro que não, queridos. A salvação de Moisés não é Moisés. A salvação de Moisés é Deus, que por graça resolveu
poupá-lo. Essa é a nossa salvação. Não somos melhores do que os incrédulos. Ninguém aqui está perfeitamente livre do pecado, da reclamação, está? Por que não fomos fulminados? Por que escapamos da ira vindoura do Senhor? Por que não seremos condenados com todos os outros réprobos? Por graça, que não vamos conseguir compreender plenamente. Deus resolveu nos poupar. Paulo vai dizer que não é uma questão de quem quer ou de quem corre. É uma questão de Deus ter misericórdia de quem Ele escolhe, meu irmão. Em vez de ficar preocupado com a pergunta, por que Deus não poupou aqueles homens que caíram no deserto? Você deveria se maravilhar com a pergunta, por que Deus não fez o mesmo com Moisés? Por que eles caíram no deserto? Porque pecaram, irmãos. Foram gulosos e murmuradores. Ninguém vai ser lançado por Deus no inferno. As pessoas vão porque querem. A grande mensagem é, nós não vamos, porque pela graça Ele nos poupou. A doutrina da eleição tão cara para nós não deveria ser objeto apenas de especulação, sabe? Deveria ser instrumento de adoração a Deus. Deveríamos temer e tremer a cada reunião desta. Porque se formos sinceros, não somos melhores do que os nossos vizinhos. Onde estaríamos nós a esta hora, não fosse a graça de Deus? Em que bar da cidade? Você teria a família que tem? O trabalho que tem? Você seria este homem ou mulher que é e que cultua a Deus nesta noite? Claro que não, irmão. Só estamos aqui pela graça maravilhosa de Deus. Celebre isso. Ele nos poupou. Porque deveríamos ter caído com os demais. Outra vez, por que é que Moisés não proibiu Eldade e Medade de reclamar, irmãos? Porque ele voltou a falar como um crente, não foi? Vamos fazer o mesmo. Em vez de você reclamar da graça de Deus que está caindo sobre outra igreja, sobre outro irmão, sobre outra família, celebre a graça de Deus. Ele também tem bênçãos para os outros. Mas a graça de Deus é inesgotável. Ela está caindo sobre nós, cairá por toda esta vida e jamais cessará de fazê-lo na eternidade. E para concluir, irmãos, eu queria dizer que Deus respondeu à oração que Moisés fez aqui. Quem dera todo esse povo fosse profeta. Quem dera todo o povo recebesse deste mesmo Espírito. Deus atendeu a esta oração. Vocês se lembram de quando? Ouvimos o pastor André ministrando aula pela manhã, no dia de Pentecostes. O Espírito desceu sobre toda a igreja que estava ali reunida. O Espírito não estava em ação antes? Claro que estava, em Gênesis 1:1. Sempre esteve. A questão ali é a capacitação para o ministério. No AT, o Espírito vinha sobre aqueles que lideravam o povo de Deus, dando a eles capacitação para as tarefas, mas no Pentecostes o Espírito veio sobre toda a igreja, dizendo que todo crente tem dom e tem ministério. Não só os pastores, presbíteros, diáconos, missionários profissionais, todos os crentes têm ministério. Se isso é verdade, irmãos,
eu quero lhes propor 2 exercícios para a semana. O primeiro deles, faça uma lista de irmãos desta igreja que precisam ser encorajados, que foram alcançados pelas adversidades da vida, que estão momentaneamente vivendo em um deserto. Lembre-se deles, ore por eles, mande-lhes uma mensagem, vá visitá-los. Se murmuração é contagioso, muito mais é a fé. Faça. Outro exercício, faça uma lista das bênçãos de Deus. Troque a murmuração por gratidão. E comece pela cruz de Cristo. Em Cristo, Deus nos deu tudo o que tinha de melhor. E por causa dele, todas as outras dádivas são nossas. Paulo vai dizer aos Efésios que em Cristo, ele não vai nos abençoar, ele já nos abençoou, queridos. Vamos cultivar gratidão a Deus. Posso ouvir um amém de vocês? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.